boa tarde. Quarta-feira, dia 29 de outubro. Nós estamos chegando agora para todo o Brasil pela TV e também pela internet. Quero te convidar a ficar com a gente até às 6 da tarde, até o finalzinho do programa. Hoje nós temos matérias muito especiais aqui, convidados também sempre selecionados com muito carinho para você. Eu estou recebendo também o Dr. Marcos Fernandes, veterinário. Tudo bem, doutor? Bem, Amanda, Obrigada por retornar aqui mais uma vez com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da semelhança entre os cães e seus donos. Você sabia que psicologicamente, fisicamente, né, no comportamento, o cão pode se parecer muito com o dono? Exatamente, cão ansioso, dono ansioso, cão deprimido, dono deprimido. Há uma relação de semelhança muito grande entre os animais e seus proprietários. Pela convivência, talvez? Pela convivência. E também, talvez por outras questões psíquicas que ainda a gente não consiga elucidar. Talvez o cão faça a leitura do inconsciente do dono, algo nesse sentido. Todo mundo fala, né, que às vezes você está triste, o cãozinho vem, fica sentadinho perto de você, que ele percebe o momento que você está precisando de um carinho a mais. Exatamente, isso acontece muito. E essa semelhança não é só com relação à parte psíquica, mas com relação às doenças. Então, por exemplo, um cachorro com problema cardíaco, o dono tem problema cardíaco. E assim vai, no consultório a gente vê isso todos os dias. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Vamos falar já sobre isso. Nós estamos recebendo também Nós estamos de volta às 5 da tarde, agora recebendo o Dr. Marcos Fernandes, veterinário. Nós vamos falar um pouquinho da relação homem-cãozinho, né? E... Doutor Marcos, a gente estava comentando aqui no começo do programa que o cachorro se parece com o seu dono, né? E às vezes a gente fala brincando isso, mas então é uma pesquisa, é científico, é verdade. É verdade. Não é só uma brincadeira. Sabe aquele dito popular, cara de um, focinho do outro? Sei. Aquilo é real. Durante os meus 25 anos de consultório, eu sempre observava isso, né? Eu fui buscar uma explicação para isso na psicanálise. Aí eu fui fazer curso de psicanálise, estou me formando agora no início do ano que vem. E de fato existe uma relação muito interessante entre as semelhanças do dono e semelhanças do seu proprietário, ou da pessoa ao qual ele convive, né? Também. Mas é como babá, por exemplo, se o cachorro convive muito com uma pessoa, ele vai pegar o jeito mais dessa pessoa que cuida do que da própria mãe? É interessante, ele se identifica com alguém da família. Não necessariamente é o dono, ou é quem comprou, ou é quem alimenta. Não necessariamente. Pode ser alguém da família que nem tem tanta relação com ele. É um fenômeno de identificação. Por que esse estudo foi feito? Na verdade, porque isso é algo que sempre se observou, né? Acontece que tem um cientista chamado Rupert Sheldrake. Ele diz que existem campos mórficos. Em volta da gente há um campo eletromagnético. Do cachorro também. Aliás, em volta de tudo. Esses campos magnéticos, eles se comunicam. Então, se eu estou triste e eu tenho um cachorro, ele tem uma tendência a ficar triste. Se eu estou contente, ele tem uma tendência a ficar contente. Se eu tenho uma doença, ele tem uma tendência a adoecer da mesma doença. Quando não é da mesma doença, são sintomas da doença. Por exemplo, outro dia eu atendi um cachorro que estava com muita dor de garganta. E, coincidentemente, a proprietária havia feito uma punção na tireoide para a suspeita de um nódulo, para esclarecer um nódulo que ela tinha na tireoide. Ela estava tão angustiada com a punção que ela fez que o cachorro começou a sentir dor na garganta. Nossa, gente. É incrível, né? Não é? Não, e só quem tem sabe, né? Só quem tem sabe como é forte esse laço, essa relação. Porque a sensação que a gente tem é que eles sabem exatamente tudo que está se passando com a gente, né? Em todos os momentos. Por mais que você, às vezes, não é que você está chorando perto do cachorro. Às vezes você está ali meio quietinha, tal, ele vem. Ele muda o comportamento dele. É verdade. Para ficar perto de você. Esse laço, você falou bem, laços fortes, são laços de amor. É mais ou menos como uma mãe e um filho, né? Então a mãe tem aquela intuição, aconteceu alguma coisa com meu filho, e de repente aconteceu mesmo, né? Ela está ligada àquela pessoa, né? Que é o filho dela. E a fisionomia, e fisicamente, também pode se parecer? De que forma? Também, né? Por exemplo, uma pessoa obesa, ela tem uma tendência... Ai, gente, dá uma olhada nessas fotos. Que bonitinho, não é que parece mesmo? Não é? Por exemplo, uma pessoa obesa tem a tendência a ter um cachorro obeso. Porque o comportamento dessa pessoa vai influir no comportamento do cachorro, do gato, né? Sem contar o restinho de comida, né, que a gente acaba dando. Exatamente, sorvete. Olha isso. Não parece? Parece.
Parece mesmo. Olha lá, realidade ou ficção? É realidade, então. É realidade. Ah, aí tá falando do comportamento. Exatamente, agora, olha lá. foto. Por exemplo, às vezes o cliente chega no consultório e fala, doutor, eu quero tratar meu cachorro, é muito agressivo, né? Aí eu pergunto para ele assim, o senhor, como é que é? Agressivo? Ele fala, não, eu sou muito calmo. Parece ser o Dalai Lama, né? Mas com a psicanálise a gente vai entendendo que essa pessoa é agressiva, ela é nervosa, ela é agitada. Ou seja, o cachorro ele está captando, pegando aquele sintoma psíquico da pessoa e incorporando. Mas o cachorro já tem uma personalidade dele. Verdade. Sei lá, se ele for o Rottweiler, se ele for se ele for um cachorro desses que ataca, que morde ou que já é bravo, independente do dono ser bravo ou não, ele já tem isso dele. Perfeito, ótima pergunta. Ele já tem isso dele. Quando o dono é bravo, ele fica mais bravo. E se o dono é uma paz, uma tranquilidade? O animal tende a ficar mais calmo. De fato, não o animal... que ele não vai morder ninguém, né? Exatamente. O animal já tem uma identificação com ele. Ele já nasce com aquela genética, com a predisposição a ter o quadro. Dependendo do ambiente que ele está ou com as pessoas que ele convive, há uma potencialização dessa característica. Entendi. Ah, vocês estão vendo se eu pareço com o Luke? Se o Luke parece comigo? Olha, hoje eu vou te falar, hoje aqui nesse programa, né? Ah lá, Luke, será que a gente parece? Eu preciso ficar mais loira. Né, gente? Se eu tivesse um pouquinho mais loira, ia aparecer, ó. Ai, eles judiam de mim, que eu nunca vi coisa igual. Mas é verdade isso que você falou da personalidade, sim. A gente percebe muito isso, a coisa da agressividade, da calma. Quando que um cachorro morde, doutor? E por quê? O cachorro morde quando ele se sente ameaçado, né? É uma reação instintiva que o animal tem e que é até natural, né? A gente também morde, só que a gente morde de outra forma, né? A gente normalmente é agressivo com as palavras, com o jeito, né? E às vezes até é agressivo fisicamente, né? Hoje nós estamos cada vez mais agressivos, né? Você veja no trânsito, nas relações que nós temos com as pessoas, né? Nós estamos cada vez mais intolerantes, né? Enfim. Sim, sem dúvida alguma. Quais mais características o cachorro herda do dono e vice-versa? Olha, eu atendo muito... Porque pode acontecer... Desculpa interromper sua pergunta, sua resposta, só para não me fugir o que eu ia te perguntar. Pode acontecer o contrário? A gente herdar coisas do cachorro, ou seja, o cachorro trouxe mais paz para sua casa, o cachorro trouxe mais bom humor, que você não era tão bem-humorada. Normalmente é isso que acontece, né? Tanto que existe a zooterapia ou terapia com animais. Você vê hoje, é uma realidade, os cães nos hospitais, psicólogos indicando para que as pessoas comprem cães cães para as crianças, né? Enfim, então é muito interessante isso. De fato, o animal traz essa calma, né? Há uma série de pesquisas que mostram que quem tem cachorro tem uma tendência a ter menos acidente vascular cerebral, menos infarto, menos hipertensão, né? Ou seja, o animal é uma terapia, né? Até porque ele é brincalhão, ele só traz alegria, né? O homem é que é complicado, né? Mas o animal é simples. É, né? simples, né? Agora eu vou sair um pouco da pauta e do protocolo e queria falar um pouco com você sobre a substituição. Quando a gente perde, a gente teve na minha casa nesse final de semana, a gente perdeu uma cachorrinha, enfim, de estimação. Não gosto nem de falar que eu fico emocionada. Nós temos uma pessoa aqui também hoje da produção que também perdeu um cachorro. Como lidar com isso, já que a gente está falando desse laço que é tão forte? E eu digo assim, gente, sem falsa demagogia, só quem tem um animalzinho de estimação, seja um cachorrinho, um gato, entende o que eu estou falando. Você cria uma afetividade com aquele bichinho de tal forma que eu acho que a gente humanizou, né, muitos animais, e aí deve ter, sim, sem dúvida, um lado negativo nisso, mas acho que tem um lado positivo também, de trazer a afetividade, amorosidade, bom humor, alegria para casa. Uma casa que às vezes não tem uma criança, né, uma casa de pessoas mais velhas. Enfim, eu acho que ele resgata um pouco dessa energia. Só quem tem sabe o que eu estou falando, desse laço de afetividade que você cria. Num determinado momento, quando você perde isso de alguma forma, né, quando esse cachorrinho se vai da sua vida, como administrar esse sentimento e em que momento colocar um outro bichinho, se essa substituição ajuda de alguma forma? É interessante. Há pouco tempo eu tive uma cliente que perdeu o cachorro e alguns meses atrás ela perdeu o pai dela. E ela me disse, ela falou, Marcos, foi mais difícil superar a perda do meu pai do que do cachorro. Os psicólogos... Do pai ou do cachorro ou ao contrário? Não, do pai dela. Ah. Ela perdeu o pai alguns meses atrás e agora, recentemente, ela perdeu o cachorro. Sim. Então ela disse, foi mais difícil superar a perda do pai,
aliás, do cachorro do que do pai. Né? Porque os próprios psicólogos que lidam com perdas, eles não menosprezam quando a pessoa está sofrendo pela perda de um animal. É muito dolorido. Talvez, entendo eu, que o homem, em algum momento, ele se decepciona. Ainda que seja pai, ainda que seja mãe, ainda que seja filho. E o animal, ele nunca te decepciona. É um amor incondicional. O amor que o animal tem pelo dono é amor sem condições. Ou seja, é pleno. É o amor absoluto. Talvez seja um amor mais próximo do amor de Deus, do amor universal. Por isso que a perda é muito dolorida. E que ponto recolocar um outro animal na casa é muito subjetivo. Nesses 25 anos de formado, eu já tive clientes que em um mês ele consolidou e resolveu essa perda. E colocou um cachorro no lugar e foi tudo bem. Já tive cliente que nunca mais quis outro animal. Né? Então, ainda que ele tenha superado a perda, ele prefere não ter outro animal em casa. Não tem uma recomendação que você tenha a dar? Não tem tipo um assim, tempo. olha, seria melhor sim substituir, porque em algum momento vai voltar uma rotina da casa. Lógico, nunca vai ser o mesmo amor, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada bichinho é de um jeito. Mas volta uma rotina. Eu peço para sentir o coração. O coração é que diz o momento de recolocar um animal nessa casa. Porque senão ocorre uma coisa chamada substituição, que eu já vi muito também. Quer dizer, o cachorro morre numa semana, a pessoa já compra outro. Isso é ruim. Os próprios psicólogos, os psicanalistas não recomendam isso. Porque você não substitui ninguém. Cada animal é único na vida, né? Então você tem que consolidar aquela perda, resolver aquilo, né? E depois, quando o coração mandar, né, você compra um outro animal, adquire um outro animal. Mas é muito subjetivo. Não há uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma. Mas assimilar essa dor é difícil, né, doutor? Muito difícil, né? A gente não entende a morte, né? Especialmente, né? Quando a perda é pela morte, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Quem sabe mais pra frente a gente consiga entender um pouco mais esse fenômeno, né? Sim. Mas eu, espiritualista que sou, eu procuro entender que os animais, eles reencarnam também, né? Então, não tem essa história do animal morrer, ele reencarna como homem. Dentro do estudo que nós fazemos, inclusive lá no espaço do Luiz Gasparetto, a gente entende que os animais, eles reencarnam, eles vão para o plano espiritual e reencarnam como animais, mais evoluídos, assim como a gente. Nós morremos, fazemos a passagem, não há morte, né, apenas do corpo físico, né, mas a gente entende que existe sempre um recomeço, e esse recomeço é um novo entendimento da vida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pelo menos é isso que eu creio, né? Essa é a minha crença. A gente tem que crer. Eu acho que acima de tudo que existe não é função a palavra, mas assim, eu acho que o bichinho vem na vida da gente por uma razão, né? Para nos ensinar alguma coisa, para nos despertar alguma coisa. E ele, assim como ser humano, deve ter o teu momento, né? Eu tenho falado muito isso com a minha mãe, que está muito traumatizada por conta do que aconteceu. Eu acho que tudo tem a sua hora de chegar, tem a sua hora de partir, por mais que a gente não queira, tem o seu ensinamento e tem sua razão. E é só essa fé que faz com que a gente supere esse tipo de perda, seja ela em qual âmbito for. Concordo em gênero, número e grau. Não foi acaso a perda desse animal. Era o momento dele, entendo eu. Eu lido muito com vida e morte. Sim. Todos os dias eu vejo animais morrerem, né? Quase todos os dias. E eu entendo. Até a gente vive cerca de 60, 70, 80 anos. O cachorro vive 10, 12, né? Dizem que é porque ele não precisa viver tanto porque ele aprendeu a amar o que a gente ainda não aprendeu. Então a gente tem que passar por uma vida de 80 anos para entender o amor. Eles entendem com 8, 9, 10 anos. E são mais evoluídos nesse aspecto, né? Creio eu. Sem dúvida. É isso aí. Bom, doutor, muito obrigada. Te agradecer mais uma vez. É sempre maravilhoso quando você vem aqui. O telefone do Dr. Marcos Fernandes, veterinário, gente, é o 11 São Paulo, 2215-0901, 2215-0901. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado, Adorei, parabéns viu? pelo programa. Obrigada, eu que agradeço você ter vindo.